Olá, pessoal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a difusão dos gases. Então, para os gases se difundirem, ele precisa ultrapassar uma membrana chamada de membrana alvéolo-capilar. Essa membrana alvéolo-capilar é a porta de entrada do oxigênio para o nosso sistema e a porta de saída do gás carbônico do nosso sistema na forma de gás carbônico. Essa membrana alvéolo-capilar ela vai ser composta, então, do epitélio alveolar, da camada de líquido surfactante que compõe esses alvéolos, o próprio epitélio alveolar, a membrana basal epitelial, o interstício, né, o próprio espaço intersticial, a membrana basal endotelial, né, do capilar, e o endotélio do capilar, as células endoteliais desse capilar. Então, essas são as barreiras, né, as paredes que os nossos gases vão precisar ultrapassar para se difundirem de um lado para o outro e a troca gasosa de fato acontecer. A espessura dessa membrana alvéolo-capilar, apesar dela ter todos esses componentes, né, em torno de 6 componentes aí, ela precisa ser extremamente fina, né, extremamente delgada, fininha, para que possa haver a passagem adequada desses gases de um lado para o outro. Então, a espessura da nossa membrana é em torno de 0,3 a 0,6 micrômetros de espessura, bem pequenininho. Para a gente ter uma ideia, né, um fio de cabelo que é extremamente fino tem em torno de 50 micrômetros. A membrana alvéolo-capilar, essas estruturas todas juntas, de forma fisiológica, é bem menor que isso, em torno de 0,3 a 0,6 micrômetros. E isso precisa se manter dessa maneira para que a difusão aconteça de forma adequada. Mas do que depende essa difusão? Então, para os gases se difundirem, vai depender do quanto de gás eu tenho, né, disponível para que essa difusão aconteça e o quão solúvel é esse gás, já que ele vai sair de um meio gasoso, aqui de dentro dos alvéolos, para um meio líquido, né, para dentro do capilar sanguíneo. Então, a difusão do gás, ele depende desse gradiente pressórico, então ele sempre vai de um ponto de maior concentração para um ponto de menor concentração. Sempre é esse movimento, de um ponto de maior para um ponto de menor concentração. E para a gente saber como está a variação desses pontos, a gente precisa olhar a pressão atmosférica. Então, no ar ambiente, a gente tem a composição, né, nesse ar de diversos gases, mas a gente vai olhar aqui principalmente para o nitrogênio e para o oxigênio, que são os de maior concentração. Então a gente sabe que a gente tem aí uma concentração de oxigênio em torno de 21%. A gente arredonda, né, mas é 20,80 e poucos aí. Isso daria, então, uma pressão de oxigênio na atmosfera, no ar ambiente, em torno de 160 milímetros de mercúrio. Então, a gente sabe que no ar ambiente, essa é a pressão do gás oxigênio. A pressão que esse gás faz dentro do nosso sistema, né, lá no capilar sanguíneo, é chamada de pressão parcial do gás. Essa pressão parcial do gás é chamada de parcial porque a pressão total é a soma de todos os gases disponíveis no sistema. Se eu olhar a pressão de todos os gases aqui na atmosfera, a gente tem uma pressão única, né, o total, a soma de todos os gases, que vai ser em torno aí de 700 milímetros de mercúrio a nível do mar. A pressão de apenas um gás é chamada de pressão parcial desse gás. E essa pressão ela é determinada pela concentração de gás. Quanto maior a concentração de gás, maior a pressão que esse gás vai fazer em determinada superfície, em determinado local. Então, a lei de Henry determina que a pressão parcial dos gases depende da concentração desse gás dissolvido no sangue, né? Então, a gente consegue avaliar a quantidade de gás dissolvido no sangue através da mensuração da pressão que esse gás faz ali dentro do vaso, e isso depende de forma proporcional em relação à quantidade de gás que eu tenho disponível. Além disso, a pressão parcial também vai depender do coeficiente de solubilidade desse gás. Então, eu preciso saber o quão solúvel é esse gás para ele conseguir ultrapassar a barreira, né, a membrana alvéolo-capilar, sair do meio gasoso para o meio líquido e vice-versa. E aqui a gente tem
de forma aproximada os valores dessa solubilidade desses gases. Então, se a gente dá uma olhada aqui nessa tabela, a gente percebe que a difusão desses gases, em geral, são altas comparativamente ao oxigênio. O oxigênio tem uma solubilidade baixa, ele não é muito solúvel, né, comparado a todos os outros, na verdade, né? Ele só não perde para o nitrogênio, mas os demais eles vão ter uma solubilidade extremamente baixa. Então, quando eu comparo a solubilidade do gás carbônico com o oxigênio, a gente percebe que o gás carbônico tem uma difusão relativa 20 vezes maior do que a do oxigênio. Então, o gás carbônico, né, o dióxido de carbono, ele consegue se difundir de forma muito mais fácil do que o próprio oxigênio, porque ele tem uma solubilidade mais alta. Então, isso faz diferença para as trocas gasosas acontecerem, já que a pressão do gás dentro do sistema não depende somente da concentração desse gás, ele depende também da solubilidade. Então, em relação à concentração, em situações fisiológicas, o oxigênio costuma vencer, mas em relação à solubilidade, o gás carbônico é 20 vezes mais solúvel que o oxigênio, então ele venceria nessa comparação. Então, a solubilidade do gás importa tanto quanto a concentração do gás para que a difusão aconteça de forma adequada. Outro mecanismo que poderia alterar a difusão do gás é o peso molecular desse gás. Mas se a gente observar, tanto o gás carbônico quanto o gás oxigênio têm um peso molecular muito próximos, e isso não geraria grande alteração na difusão desses gases. A taxa de difusão, então, além da concentração do gás e da solubilidade do gás, vai depender também de como está a área para esse gás se difundir, né? E saindo do alvéolo para o capilar ou ao contrário, do capilar para o alvéolo. Então, a lei de Fick determina que a transferência do gás através de uma lâmina, que seria a nossa membrana alvéolo-capilar, é proporcional à área tecidual. Então, quanto mais área eu tenho, maior será a taxa de difusão, maior a velocidade que esse gás se difunde. Essa área para troca, né, a área tecidual, está relacionado à quantidade de alvéolos e capilares pulmonares que eu tenho disponível para troca. Então, está relacionada tanto a alvéolos bem ventilados, quanto a alvéolos bem perfundidos, né, aqueles capilares que realmente alcançam o alvéolo. Então, eu tenho uma área de troca. Se eu tiver espaço morto ou shunt, eu estou perdendo a área de troca. Então, e ela vai ser inversamente proporcional à espessura tecidual. Então, lembra que a membrana alvéolo-capilar ela tem que ser extremamente fina, extremamente delgada, né, em torno de 0,6 micrômetros. Se a espessura dessa membrana aumentar por algum motivo, eu tenho uma dificuldade para a passagem do gás. A difusibilidade desse gás vai alterar, vai diminuir. Mesmo que a pressão do gás esteja alta, mesmo que a solubilidade desse gás esteja alta, se eu alterar a membrana alvéolo-capilar, eu vou alterar a taxa de difusão. Então, a taxa de difusão ela é igual de forma proporcional o gradiente pressórico. Quanto maior o gradiente, maior a difusão do gás. A área para troca, quanto maior a área para troca, maior vai ser a taxa de difusão do gás e a solubilidade do gás. Quanto maior a solubilidade, maior a taxa de difusão, mais fácil o gás se difunde. E vai ser inversamente proporcional à espessura da membrana. Então, quanto maior a espessura dessa membrana alvéolo-capilar, menor será a taxa de difusão. Quanto maior o peso molecular, elevado à raiz quadrada, né, menor será a taxa de difusão. Então, esses são os determinantes da velocidade com que o gás consegue se difundir. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pode dar alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, aumento de espessura da membrana alvéolo-capilar. Então, eu tenho aqui o alvéolo, eu tenho aqui desse lado o capilar. Aqui no alvéolo, em situações fisiológicas, eu vou ter uma alta concentração de oxigênio, e aqui no capilar pulmonar está chegando um sangue com uma alta concentração de CO2. Então, pensando em concentração, em gradiente pressórico, diferença de pressão entre ambos os lados, desse lado eu tenho mais CO2
é mais fácil ele se difundir para cá, porque aqui eu tenho uma baixa concentração de gás carbônico. Quando eu penso no oxigênio, como aqui eu tenho uma alta concentração de oxigênio no alvéolo, é mais fácil se difundir para o capilar, pela diferença de concentração. Então, eu tenho a primeira parte aqui dessa taxa de difusão, a concentração, gradiente pressórico. Isso facilita a difusão do gás. Agora, se numa situação como um edema alveolar, uma pneumonia que leva ao maior espessamento dessa membrana alveolo-capilar, por exemplo, acúmulo de líquido no interstício ou intraalveolar, isso vai gerar aumento da espessura dessa membrana. Então, a dificuldade para esses gases se difundir vai ser maior, né? Eu tenho uma espessura aumentada. Quanto maior a espessura, ela é inversamente proporcional à taxa. Então, quanto maior a espessura, menor será a taxa de difusão. O gás se difunde mais lentamente. Mas, olhando para a solubilidade do gás, que é proporcional à taxa de difusão, a gente sabe que o CO2 é muito mais solúvel. Então, o CO2 ele vai continuar conseguindo se difundir. Mas e o oxigênio? O oxigênio não. Então, aqui eu vou ter uma dificuldade de conseguir colocar oxigênio para o meu sistema, mas o CO2, por ter uma alta solubilidade, ele continua conseguindo se difundir pela membrana e vai ser exalado na expiração normal. Então, a gente vai ver muito isso acontecendo nos nossos pacientes. Ele muitas vezes vai ter uma pressão arterial de oxigênio baixa, porque o oxigênio não conseguiu vir do alvéolo para o capilar, porque a espessura da membrana está muito alta e ele tem uma baixa solubilidade, mas a pressão arterial de gás carbônico do paciente pode estar normal ou às vezes até baixa pelo aumento da frequência respiratória, porque o CO2 consegue se difundir de forma muito mais facilitada, mesmo com o aumento da espessura da membrana. Então, a taxa de difusão ela vai interferir na difusão de todos os gases, tanto do oxigênio quanto do gás carbônico. Entretanto, quem sai mais no prejuízo, de forma aguda, a gente vê é o oxigênio. É o oxigênio que vai ter mais dificuldade para se difundir pela sua baixa solubilidade. A difusibilidade desse gás é menor do que o gás carbônico.